crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana com nossos estudos e agora vamos estudar a língua portuguesa. Hoje vamos introduzir o capítulo 7 e nesse capítulo vamos abordar sobre as maneiras de manter contato com as outras pessoas. Então o capítulo todinho nós vamos estudar formas de comunicação. Com o passar do tempo, algumas formas de se comunicar, como a carta e o telegrama, foram deixadas de lado e substituídas por outras mais modernas e adequadas às nossas necessidades atuais. Vamos ler uma carta escrita de 1987. O que será que essa carta diz? Então, antigamente as pessoas elas se comunicavam através do telegrama e da carta. O que era o telegrama? Ficava uma pessoa responsável, na cidade por receber a mensagem e essa pessoa ouvia a notícia, a mensagem que uma outra pessoa mandava, e aí ela escrevia e mandava para o destinatário. Mas com o passar do tempo foi surgindo as cartas. Agora vocês têm uma carta, no livro de vocês, na página 31. Pega o livro e acompanha a leitura aí com tia Eliette. Que diz assim: Volta Redonda, 5 de maio de 1987. Meus amores, está muito difícil esse sacrifício, pois ficar longe de vocês não é fácil. Se não der em nada, será a maior decepção que se pode ter, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Ontem, depois que conversamos, fiquei mais tranquilo, pois precisava ouvir sua voz, porém fiquei chateado logo que Gustavo falou comigo, pois é mais um sacrifício ter que ficar longe dos meninos, mas como eles têm uma mãe excepcional, dá para suportar, pois sei que não lhes falta carinho. Esperem-me no final da semana que vem, pois irei aí de qualquer jeito. Devo sair daqui às 13 horas e 15 minutos. E se der certo, à noite chego aí. Caso não consiga sair nesse horário, só sairei às 11 da noite. Aí só no sábado de manhã eu chego, ok? De Volta Redonda até Belo Horizonte, são 5 horas e meia de viagem para Cruvelo, mais 3, então quase 9 horas. Mas tudo bem. Na quinta eu vou ligar, ou melhor, você poderia ligar se não der de casa de Dona Nazaré. Pode ser da casa do Raimundo. Lá talvez seja mais fácil, certo? Não deixe de ligar, de preferência após as 8 da noite. Dê um abraço nos carneirinhos, diga a eles que os amo muito. Dê lembranças a Tereza e Ricardo, também as meninas. Lembranças a todos por mim. Você se dá para preparar uma costelinha de porco que estou com saudades, ok? No mais, espero que tudo esteja correndo bem. Lembranças ao pessoal da agência. Estou com saudade de todos. Um beijo, Moacir. Então, nós vimos aí uma carta mandada por uma pessoa para um parente. O Moacir mandou essa carta. E nós vamos discutir também o que tem nesse gênero textual. Quais são as características desse gênero textual. Agora que já lemos a carta, vamos entender as características desse gênero. Então, a carta. Primeira coisa que aparece na carta é o endereço e a data. No caso dessa carta aqui, o endereço é Volta Redonda e a data foi no dia 5 de maio de 1987. Depois vem a saudação ao destinatário. Então, aqui no modelo da carta tem meus amores. Você pode colocar outras também, caro amigo, olá. Então, tem várias saudações. E a mensagem. A mensagem é o texto que você vai escrever. O que você quer falar para a pessoa que está do outro lado, O que você vai escrever. Então, é uma mensagem. Depois vem a despedida e a assinatura. Nesse caso aqui, ele se despediu com um beijo. E a assinatura dele com Moacir. Então, nós vimos que as cartas precisam ter data, o endereço, a saudação ao destinatário,
a mensagem e, por último, a despedida e a assinatura. Então, quem manda a carta é o remetente e quem recebe a carta é o destinatário. Agora vamos ver também uma outra forma de se comunicar, que é o e-mail. Ele é chamado de correio eletrônico. Quem armazena e distribui os e-mails são empresas chamadas de provedores. O nome do provedor pode ser encontrado entre o @ e o .com. Então a gente tem, né, o Hotmail, Gmail, Yahoo. Então esses são provedores que estão encarregados de armazenar e distribuir as mensagens. Então aqui a gente está vendo uma imagem, também ela se encontra no livro de vocês, na página 35. Então é um e-mail de Carla Santos para Cláudia Silva. Então, para me mandar um e-mail, eu preciso de ter um endereço eletrônico, né? Então, no caso aqui eu tenho, ccarla@uau, aí vem ponto de exclamação, e-mail.com. Para quem? Para Cláudia Silva, Luana Silva. Então, ela começou também com a saudação aqui, ó. Oi, meninas, tudo bem? Estou com saudade, você anda muito sumida. Então, o e-mail é parecido com uma carta, só que é de forma reduzida. Então, eu vou deixar aqui para que vocês leiam no livro de vocês e que vocês respondam as questões a seguir. Qual é a diferença entre a carta pessoal e o e-mail? A carta pessoal é uma forma de comunicação, geralmente usada entre familiares e amigos, que costuma abordar assuntos de interesses privado particular. Então, carta é mandada para uma pessoa conhecida, pode ser o quê? A família ou amigos. E o assunto da carta sempre será particular, ele é o quê? Privado. Ou seja, você não vai publicar uma carta para todo mundo ficar sabendo o que você escreveu. Por isso que fala que é privado. E o e-mail? É uma forma de comunicação escrita que ocorre em ambiente digital. Então, a carta precisa dos correios para poder colocar ela lá, né, para despachar, e aí os correios encaminham para o destinatário. O e-mail, a gente já tem aqui, né, o ambiente digital. Então, são os provedores responsáveis por entregar essa mensagem. O e-mail é usado para abordar assuntos de interesse particular entre familiares, amigos, e para tratar de temas públicos do interesse de empresas, escolas e outras instituições. Então, aqui está uma diferença, né? Assim como a carta, o e-mail também trata de temas particulares entre familiares e amigos. Mais uma outra diferença, uma outra característica, porque eu posso usar os e-mails para empresas, escolas ou outras instituições. Então, quando eu estou preparando as atividades e eu quero mandar essa atividade para a escola Carrossel, eu mando através de um e-mail. Então, eu preparo o arquivo, salvo e envio para a escola. Então, eu estou usando o e-mail para as escolas. E também tem outros exemplos de instituições que utilizam o e-mail. Aí vocês vão responder as atividades no livro de vocês, na página 31, faça a leitura, e responder página 32 a 37. Essas páginas serão colocadas lá no roteiro no site da escola. E vamos ver também um assunto no livro de gramática. Na aula passada de gramática, nós estudamos sobre os encontros consonantais. A gente viu que o encontro de duas consoantes ou mais é chamado de encontro consonantal. E hoje nós vamos estudar um assunto chamado de dígrafo. Mas afinal, o que é um dígrafo mesmo? Então, dígrafo é o encontro de duas letras que ao serem pronunciadas emitem um único fonema. Nos dígrafos consonantais, o encontro de duas letras forma um único som, consonantal. Então, o dígrafo também é o encontro de duas consoantes. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo atividade com esse conteúdo para não se confundir com o encontro consonantal. A diferença é, no encontro consonantal, quando eu falo, por exemplo, o L e o H, se fosse um encontro consonantal, teria que ter o fonema do L e o fonema do H. No caso do dígrafo, ele só tem um único som, são duas letras representando um único fonema. Os dígrafos consonantais são LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU,
SC, SC cedilha, XC e XS. Então, todas as palavras que contêm essas consoantes são chamadas de dígrafos. Exemplo. Então, nós temos o dígrafo LH, agasalho, espelho. Então, quando eu estou falando, pronunciando as palavras, eu percebo que o dígrafo, ele só tem um som, não tem o som do L e do H. Um CH, chuva, machado, também é um dígrafo. NH, carinho e ganho. RR, carro, torre. SS, massa, pêssego, pássaro, passeio. QU, máquina e aquilo. Então, se eu fosse mandar vocês destacar os dígrafos, vocês iam aqui e ia circular, né? O LH, o CH, o NH, o RR, o SS, o QU. Aqui nós temos também outros exemplos. GU, guitarra, dengue, SC, nascer, piscina, SC cedilha, nasço, que vem do verbo nascer, cresça, que vem do verbo crescer, XC, excesso, excelente, e XS, exudar, exudativo. Então, todos esses exemplos são palavras que contêm dígrafos. Identificação dos dígrafos. Como é que eu sei que o GU e o QU é um dígrafo? Então, tem uma regra para isso. Vamos conhecer? Então, QU e GU são dígrafos apenas quando seguido de E ou I e quando não se pronuncia a vogal U. Então, só é dígrafo QU e o GU quando vem antes da vogal E e I e quando eu vou falar na pronúncia, eu não falo o som da letra U. Exemplo, queda. Então, ó, seguido, o QU seguido do E na fala, eu não falo cueda, eu falo queda. Então, não tem som a letra U, a vogal U. Por isso que é um dígrafo. Quitanda. Então, o QU também não é pronunciado o som do U. Por isso que é um dígrafo, seguido da vogal I. Não são dígrafos quando seguido de A e O e quando a vogal U é pronunciada. Então, o QU e o GU, ele não é um dígrafo quando ele vem seguido de A, O e quando a vogal U é pronunciada. Exemplo, quase. Então, ó, o U está sendo pronunciado seguido de vogal A. Acoso, linguiça, aguentar. Então, essas palavras aqui não contêm dígrafos. Por quê? Porque o QU vem seguido da vogal A e quando eu falo, eu pronuncio a letra U. Por isso que não são dígrafos. Dígrafo e divisão silábica. Será que todos os dígrafos se separam na divisão silábica? Então, ó, não se separa LH, CH, NH, GU e QU. Esses são dígrafos que, na separação silábica, ficam na mesma sílaba. Exemplo, maravilha, ó, o dígrafo na mesma sílaba. Chuva, o dígrafo CH na mesma sílaba. Carinho, o NH também fica na mesma sílaba. Guindaste, então GU na mesma sílaba. Queijo, o QU na mesma sílaba. Os dígrafos que se separam são RR, SS, SC, SC com cedilha, XC e XS. Exemplo, carro. Então, o RR, um vai ficar em uma sílaba e o outro na outra sílaba. Pássaro, o S vai ficar em uma sílaba e o outro na outra sílaba. Se separam. Nascer, nascer, duas sílabas. Então, o S se separou do C. Exceção, então, o X e o C, né? O X e o C, que é o dígrafo, se separam. Um vai ficar numa sílaba, o outro na outra. E agora nós chegamos ao nosso final, né, da nossa aula. Vou deixar para vocês atividades na lei de gramática da página 49 a 53.
Vocês voltam ao conteúdo, façam a leitura, para depois responder as atividades. Anotem as dúvidas para tirar na aula online comigo. Até a próxima. Um abração.